Bem-vindos a O Debate. Hoje nós vamos mergulhar no Supremo Tribunal Federal e nesse cenário bem complexo da revisão da vida toda. Um cenário até caótico, eu diria. É, caótico. Especificamente, estamos analisando o voto do ministro Dias Toffoli sobre as ADIs 2110 e 2111. Para contextualizar, essas ações usaram uma regra de transição de 1999 para, tentar anular o direito à revisão. Exatamente. E para lidar com isso, o ministro Toffoli propôs uma modulação de efeitos bem específica. A grande questão hoje é: essa modulação representa um triunfo essencial da segurança jurídica ou cria uma fragmentação processual injusta? Eu defendo que essa medida é uma proteção vital da confiança legítima dos aposentados. E eu venho de um ângulo bem diferente. Para mim, essa modulação estabelece barreiras temporais arbitrárias, ela simplesmente joga o aposentado em um novo labirinto jurídico, punindo quem tem o mesmo direito material. Certo. Então, para entender a minha posição, a gente precisa olhar para a mecânica do tal item C no voto do Toffoli. O STF cortou a linha do tempo de forma cirúrgica. A famosa data de corte? Isso, a data de corte. A regra mais vantajosa vale apenas para quem ajuizou a ação entre 16 de dezembro de 2019, que foi a data da grande vitória no STJ, Sim. e 5 de abril de 2024, quando o STF julgou o mérito derrubando a tese. O CNJ mapeou cerca de 120 mil processos exatamente nessa janela. Na minha visão, o STF está protegendo o direito cristalizado de quem confiou nas instituições. Mas olha só o que acontece na prática, sabe? O que o STF está fazendo é transformar um direito adquirido em uma roleta de calendário. Roleta? Não acho um termo forte? Não, é uma roleta mesmo. O valor da sua aposentadoria não depende mais do quanto você contribuiu a vida toda. Depende se o seu advogado correu para o fórum em março ou se deixou para maio de 2024. Mas tem uma lógica processual aí. Pera, só para concluir esse raciocínio. Como os ministros Nunes Marques e Zanin já tinham apontado, em uma questão previdenciária estrutural, a regra deveria valer para todos ou para ninguém. Certo. É como se o STF apitasse o fim do jogo, mas dissesse que os gols do primeiro tempo só valem para quem comprou ingresso antecipado. Você cria subcategorias de aposentados com históricos idênticos. Olha, eu entendo essa frustração com a data de corte. Mas veja bem, se a gente olhar por outro ângulo, essa modulação não é um castigo. Ela é uma cláusula de salvaguarda. Como assim salvaguarda? Pensa no aposentado que foi diligente. Não deveríamos celebrar uma decisão que garante a ele os atrasados de 5 anos, mais o tempo de trâmite, em vez de ver todo mundo punido pela revolta do STF? Eu simplesmente não compro essa premissa de recompensa pela diligência. Mas a alternativa seria 0 para todo mundo. A questão é que a gente precisa explicar como a engrenagem operou de verdade. O material nos mostra claramente que muitos juízes de instâncias inferiores descumpriram a suspensão nacional imposta pelo STF. Sim. Tivemos muitos processos extintos indevidamente. Eu sou obrigado a reconhecer isso. Exato. Eles simplesmente arquivaram os processos desses aposentados que você chama de dirigentes. E o que acontece com esse aposentado agora? Ele vai ter que recorrer a outras vias. Ele vai ter que entrar com uma ação rescisória. Isso não é um detalhe de rodapé. É um mecanismo caríssimo e complexo. É verdade. Para provar que o juiz ignorou a ordem do STF lá atrás. O que deveria ser um direito virou uma maratona de obstáculos. E eu fico muito preocupada com isso. Mas vem cá, eu reconheço que a ação rescisória não é trivial, né? Ter que quebrar trânsito em julgado por erro do próprio judiciário é muito frustrante. Altamente frustrante. Mas como você resolve isso sem pragmatismo? Essa via aberta pelo Toffoli é fruto de muita mobilização nos bastidores. Frente ao cenário anterior, que era de perda total, resgatar o direito dessas pessoas é a política do possível, é a única saída viável. O problema é quão viável essa saída realmente é. Temos que lembrar que o voto do Toffoli é apenas um voto vista. Sim, o julgamento não acabou. Não acabou. O bloco formado por Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin já votou contra os aposentados.
É um ponto importante. O desfecho dessa modulação depende de negociações em andamento e de votos completamente incertos, como o do Gilmar Mendes e do Flávio Dino. Chamar isso de solução pragmática é otimismo demais. É uma engenharia jurídica extremamente frágil. Certamente é um cenário que ainda está em movimento, mas, para resumir nossa discussão, eu mantenho que essa modulação, mesmo exigindo manobras processuais árduas, é uma salvação pragmática e crucial. E para mim continua sendo um modelo que gera incerteza e fragmentação, transformando um direito previdenciário em uma loteria processual. Pois é. Porém, há um ponto de convergência absoluto entre nós. Independentemente do desfecho final no plenário, os advogados previdenciaristas vão ter que suar muito a camisa agora. Com certeza. Especialmente para tentar reverter esses casos que foram prematuramente arquivados. Sem dúvida alguma, o direito previdenciário vive nesse fio da navalha, né, entre a tese geral ideal e a modulação possível que a realidade impõe. Bem por aí. Fica o convite para você que nos ouve mergulhar nos autos e tirar suas próprias conclusões. Afinal, a grande reflexão que fica é se a justiça deve ser medida pelo calendário do tribunal ou pelo direito que o trabalhador acumulou ao longo de toda a sua vida.